A noite em que Daniel Ferraz destruiu o próprio futuro começou com um sorriso de vitória. Chovia forte em São Paulo. O som das gotas batendo contra as janelas do apartamento da Alameda Jaú criava um ritmo constante, quase hipnótico. Daniel estava de pé diante da estante de vinhos, escolhendo uma garrafa cara, não para celebrar com Helena, mas para marcar o fim. Ele havia ensaiado aquele momento durante semanas. Sabia exatamente o que dizer, como dizer, quando dizer. Helena estava sentada no sofá, com um livro aberto no colo. Ela não lia, apenas segurava as páginas como se precisasse de algo entre as mãos para manter a compostura. Seus olhos escuros acompanhavam os movimentos dele, atentos, mas sem expressão. Ela já sabia, talvez sempre soubesse. Daniel serviu 2 taças de vinho, colocou uma na mesinha de centro na frente dela, segurou a sua, respirou fundo e começou. Helena, acho que nós 2 sabemos que isso não funciona mais. Ele esperava alguma reação, um tremor, uma lágrima, talvez até uma discussão, mas ela apenas fechou o livro devagar e pousou as mãos sobre a capa, não tocou na taça. Eu mudei, ele continuou, tentando parecer gentil, quase piedoso. A empresa mudou, eu estou em outro nível agora, e você? Você é incrível, Helena, sempre foi, mas somos diferentes, queremos coisas diferentes. Ele fez uma pausa, esperou. Nada. Eu vou cuidar de tudo, disse ele com o tom de quem oferece um favor. Você não vai precisar se preocupar com nada. Vou garantir que você fique bem, confortável, respeitada. Helena inclinou a cabeça levemente, como se estivesse processando as palavras. Mas ainda não falou. Daniel sentiu uma pontada de irritação. Onde estava a resistência? A indignação? Ele queria que ela lutasse, queria sentir que estava vencendo algo, mas ela apenas estava ali, calma, quieta, quase indiferente. Eu conheci alguém, ele soltou, mais direto agora. Patrícia. Você já ouviu falar dela. Ela entende o que eu faço, entende onde eu quero chegar. Finalmente, Helena se mexeu, pegou a taça de vinho, levou aos lábios e bebeu um gole pequeno, lento. Pousou a taça de volta. Olhou para ele. Está decidido, então? A voz dela era firme, sem raiva, sem desespero, apenas certeza. Daniel assentiu. Sim, está. Helena se levantou, alisou o vestido. Caminhou até o corredor, pegou a bolsa e o casaco que já estavam preparados, como se ela soubesse que aquela noite chegaria. Virou-se para ele uma última vez. Você sempre acreditou que era o mais inteligente da sala, Daniel. Espero que continue acreditando. Ela saiu. A porta se fechou com um clique suave. Não houve batida, não houve choro. Apenas silêncio. Daniel ficou parado por alguns segundos, segurando a taça. Depois, deu um longo gole e sorriu. Estava livre. Estava no comando. Estava, finalmente, onde merecia estar. Ele não sabia que naquele exato momento, a mulher que acabara de dispensar já estava 3 passos à frente. Não sabia que cada decisão que ele tomara nos últimos meses havia sido observada, documentada e arquivada. Não sabia que a empresa que ele agora comandava, e da qual tanto se orgulhava, nunca foi realmente sua. E, acima de tudo, não sabia que Helena Moura nunca existiu. Apenas Helena Vasconcelos. E ela estava prestes a se revelar. De Desechures. Se você quer saber como essa história termina, se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Ele ainda estava sorrindo quando o telefone tocou. Era Patrícia. Está feito? Ela perguntou. Está feito. Ótimo. Amanhã começa uma nova fase. Daniel desligou. Encheu a taça novamente e brindou sozinho ao futuro. Mas o futuro já pertencia a outra pessoa. Daniel acordou com a sensação de vitória. Suíte no Fasano, terno novo, agenda cheia. Tudo se encaixava perfeitamente.
Ele havia se livrado do peso morto e agora podia, finalmente, voar. Às 9 da manhã, entrou na sede da Via Metro Infraestrutura, a empresa de concessões públicas que administrava linhas de metrô e obras de mobilidade urbana em São Paulo. O prédio espelhado na Faria Lima brilhava sob o sol. Ele cumprimentou o segurança com um aceno displicente e subiu direto para o 22º andar. Sua secretária, Mariana, já esperava com a agenda impressa. Bom dia, Dr. Daniel. O relatório trimestral está na sua mesa. Reunião com o conselho às 10. Ele pegou o café, entrou na sala e olhou a cidade lá embaixo. Tudo o que tinha, construíra sozinho. Inteligência, esforço, ousadia. Nada de herança, nada de sobrenome importante. Pensou em Helena, não com culpa, mas com pena. Ela era competente, mas limitada. Nunca teve visão de longo prazo. Nunca entendeu que, para crescer, era preciso cortar o que não servia mais. O telefone tocou. Rodrigo Santos, o diretor de TI. Daniel, confirma? Você quer que eu libere acesso completo ao sistema financeiro para a Patrícia? Já não estava liberado? Estava parcial. Ela pediu integral ontem à noite. Libera. Ela sabe o que faz. Rodrigo desligou. Daniel não deu importância. O homem era meticuloso demais. Às 10, Daniel entrou na sala de reuniões. Patrícia já estava lá, impecável, em um tailleur branco. Trocaram um olhar cúmplice. A reunião começou bem. Crescimento de 12%, contratos renovados, expansão prevista para outras capitais. Até que o conselheiro Armando Coelho ergueu a mão. Daniel, houve uma mudança no quadro acionário. Um bloco de ações transferido de uma holding chamada Vasconcelos Capital. Você sabe algo? Daniel piscou. Vasconcelos? Sim, entraram com 18% do total. Silenciosamente. O nome era familiar, mas ele não conseguia localizar de onde. Não me preocupa, desde que não interfiram na gestão. Patrícia interveio, suave. A Vasconcelos é discreta. Investe em empresas sólidas. É positivo. A sala aceitou. A reunião seguiu, mas Daniel ficou incomodado. Depois perguntou a Mariana. Você já ouviu falar de Vasconcelos Capital? Ela pensou. Acho que a Helena mencionou esse nome uma vez. Anos atrás. Ele parou. Helena? Sim. Disse que era uma holding de investimentos. Por quê? Nada, só curiosidade. Voltou para a sala, abriu o notebook, digitou Vasconcelos Capital. Poucos resultados. Empresa discreta, registros formais na CVM e um nome, Helena Vasconcelos. Daniel sentiu um frio. Vasconcelos. Helena Vasconcelos. Ele sempre a conhecera como Helena Moura. Nunca perguntou sobre o sobrenome. Nunca se importou. Ligou para a Patrícia. Você conhece o sobrenome Vasconcelos? Ela demorou. Tem uma família tradicional, banqueiros. Muito discretos. Por quê? Nada, depois eu conto. Desligou. Olhou para o nome na tela. Depois balançou a cabeça e fechou o navegador. Coincidência. Tinha que ser. Afinal, se Helena tivesse poder, por que teria vivido 7 anos ao lado dele de forma tão comum? Não fazia sentido. Mas naquela noite, sozinho no hotel, ele sonhou com ela, de pé, olhando para ele, sorrindo, um sorriso que ele nunca vira antes. Helena Moura nunca foi Helena Moura. 7 anos antes, quando entrou pela primeira vez na Via Metro, ela usava o sobrenome da mãe, proposital, estratégico. Ninguém precisava saber quem ela era de verdade. Seu pai, Augusto Vasconcelos, havia deixado claro: se você quer entender o mercado, precisa estar dentro dele, sem nome, sem proteção, sem atalhos. Ela aceitou. Começou como analista de processos, depois coordenadora de compliance, cargos técnicos, invisíveis, perfeitos para observar. E foi observando que ela conheceu Daniel. Ele era ambicioso, inteligente, confiante, trabalhava como gerente de operações e tinha uma capacidade impressionante de articular ideias. Helena viu potencial,
Mas também viu algo que a incomodava: a necessidade constante de validação, a incapacidade de compartilhar crédito, a arrogância disfarçada de segurança. Ainda assim, ela se aproximou. Conversas no corredor, almoços casuais, interesse genuíno. Daniel se sentiu visto, admirado e, eventualmente, apaixonado. Casaram-se 2 anos depois, em uma cerimônia pequena. Helena não quis festa grande, disse que preferia algo íntimo. A verdade é que não queria exposição. Não queria que ninguém investigasse sua família. Não ainda. Durante os anos seguintes, ela trabalhou nos bastidores. Revisava contratos, ajustava cláusulas, identificava riscos. Em 2 ocasiões, a empresa quase quebrou. E foi Helena quem, silenciosamente, acionou linhas de crédito emergenciais através de contatos que Daniel nunca conheceu. Ele nunca soube. Ninguém soube. Enquanto isso, Daniel subia, gerente, diretor, vice-presidente, e em cada promoção, sua confiança crescia, junto com seu desprezo por quem considerava mediano. Foi quando Patrícia Lemos entrou na empresa. Helena a conhecia de longe. Haviam trabalhado juntas anos antes, em um projeto de consultoria. Na época, Patrícia era idealista. Falava sobre ética empresarial, transparência, impacto social. Helena chegou a considerá-la uma aliada, mas algo mudou. Patrícia percebeu que Helena tinha acesso a contatos poderosos, que portas se abriam quando ela estava por perto, que decisões difíceis, de alguma forma, sempre se resolviam a seu favor. Patrícia nunca perguntou diretamente, apenas observou e começou a ressentir. Quando o Grupo Vasconcelos adquiriu participação minoritária na Via Metro, sem alarde como sempre faziam, Patrícia entendeu. Helena não era apenas uma funcionária, era uma ponte, uma infiltrada, talvez. A partir dali, Patrícia tomou outra direção. Se não podia ser a escolhida, seria a indispensável. Começou a construir esquemas paralelos, contratos superfaturados, licitações direcionadas, conluios discretos com agentes públicos. Tudo justificado como necessário para a sobrevivência da empresa. E Daniel? Daniel era perfeito para seus planos. Ambicioso o suficiente para assumir riscos. Vaidoso o suficiente para acreditar que era a ideia dele. Helena percebeu. Viu os primeiros sinais. Os relatórios alterados. As reuniões sem ela. Os silêncios estranhos. Poderia ter confrontado. Poderia ter alertado Daniel. Mas escolheu outra estratégia. Documentar tudo. E foi quando Rodrigo entrou na história. Rodrigo Santos, o discreto diretor de TI, era amigo de Helena desde antes da Via Metro. Eles se conheceram em uma conferência de tecnologia anos atrás. Ele sabia quem ela era. Sempre soube. E quando ela pediu ajuda, ele não hesitou. Preciso de registros. Tudo, cada transferência, cada e-mail, cada decisão que passem pelo sistema. Rodrigo criou protocolos de monitoramento invisíveis, backups automáticos, trilhas digitais que ninguém, exceto ele, sabia que existiam. Daniel confiava em Rodrigo. Achava que ele era apenas um técnico eficiente. Nunca suspeitou que cada ordem que dava, cada acesso que liberava, estava sendo arquivado. E quando Daniel pediu o divórcio naquela noite chuvosa, Helena já sabia há semanas. Rodrigo havia interceptado mensagens entre ele e Patrícia, planos, promessas, declarações. Ela poderia ter reagido, chorado, implorado, mas não, porque Helena Vasconcelos não precisava implorar. Ela apenas esperou. E enquanto Daniel celebrava sua liberdade, ela fez uma ligação. Pai, está na hora. Ative o protocolo. Do outro lado da linha, Augusto Vasconcelos sorriu. Finalmente. Patrícia Lemos tinha uma regra: nunca deixar rastros emocionais. Ela aprendera cedo que sentimentos atrapalhavam negócios, e o que tinha com Daniel era, acima de tudo,
um negócio. Ele era a peça que faltava no tabuleiro, carismático, convincente, dispensável. Naquela tarde, ela estava em seu escritório revisando contratos quando Daniel entrou sem avisar. Precisamos conversar sobre a licitação de Recife. Ela ergueu os olhos. O que tem? O edital saiu hoje. Precisamos garantir que nossa proposta seja a vencedora. Patrícia inclinou-se na cadeira. Já está garantido. Nosso contato na prefeitura ajustou os critérios técnicos. Só nós conseguimos atender. Daniel sorriu. Perfeito. Ele não perguntou como. Nunca perguntava. E era exatamente por isso que Patrícia o escolhera. Daniel gostava de resultados, não de processos. Gostava de brilhar, não de sujar as mãos. Tem mais uma coisa, ela disse. Precisamos acelerar a aprovação do Conselho para a expansão em Belo Horizonte. Há resistência. Quem está resistindo? Dr. Armando. Ele quer auditoria externa antes de qualquer expansão. Daniel bufou. Armando é paranoico, sempre foi. Paranoico ou não, ele tem voto e influência. Então, precisamos neutralizá-lo. Patrícia abriu uma pasta. Já estou trabalhando nisso. Tenho informações sobre investimentos pessoais dele que podem ser questionáveis. Nada ilegal, mas o suficiente para criar constrangimento. Daniel hesitou por um segundo. Apenas um. Depois assentiu. Faça o que precisa ser feito. Patrícia fechou a pasta. Sorriu. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Rodrigo Santos estava em sua sala, observando linhas de código na tela. Não era código comum. Era um registro completo de tudo o que acontecia nos servidores da empresa. E-mails, transferências, acessos. Ele viu quando Patrícia baixou o dossiê sobre Dr. Armando. Viu quando ela encaminhou uma cópia para um contato externo. Viu quando Daniel autorizou, por mensagem criptografada, o uso de medidas necessárias. Rodrigo salvou tudo em um servidor espelhado. Depois, enviou uma mensagem curta para Helena. Mais um registro, pasta 47B. A resposta veio em segundos. Recebido. Continue. Rodrigo não sorriu. Não comemorou. Apenas voltou ao trabalho. No mesmo dia, Helena estava em uma sala de reuniões discreta, em um prédio comercial no Itaim Bibi. À sua frente, 3 advogados especializados em direito empresarial e compliance. Os documentos estão consolidados? Ela perguntou. Sim. Temos e-mails, transferências bancárias, contratos paralelos, registros de reuniões não oficiais. Tudo rastreável. E as testemunhas? 2 funcionárias da área administrativa estão dispostas a depor. Viram movimentações estranhas e ficaram incomodadas. Só precisam de garantias. Helena assentiu. Garantias serão dadas. Proteção total. Nenhuma retaliação. Um dos advogados, Dr. Fábio Mendes, ajustou os óculos. Helena, preciso perguntar. Qual é o objetivo final aqui? Afastar Daniel, Patrícia ou desmontar o esquema todo? Ela olhou para ele. Desmontar o esquema e garantir que a empresa sobreviva. Daniel e Patrícia são consequências, não alvos. E você está preparada para o desgaste, porque isso vai vazar. Imprensa, política, opinião pública. Estou. Dr. Fábio hesitou. E seu pai? Ele aprova? Helena demorou para responder. Meu pai aprova resultados. E eu vou entregar resultados. Na verdade, Augusto Vasconcelos tinha reservas. Ele ligara na noite anterior preocupado. Helena, você tem certeza disso? Expor a empresa pode afetar nossa reputação. A família Vasconcelos nunca aparece, nunca se envolve em escândalos. Não vai ser escândalo, pai. Vai ser justiça. Justiça tem custo. Eu sei e estou disposta a pagar. Ele suspirou. Você é igual a mim, teimosa, mas cuidado, nem sempre o certo compensa. Helena desligou pensando naquelas palavras. Será que compensava? Será que valia a pena destruir tudo pelo que acreditava? Olhou pela janela do táxi que a levava de volta para casa.
Uma casa nova, pequena, que alugara depois da separação. Simples, silenciosa, sua. E então pensou em Daniel, na forma como ele a olhou naquela noite, com desdém, com pena. Sim, valia a pena. Enquanto isso, Daniel e Patrícia jantavam em um restaurante caro na Vila Olímpia. Champanhe, sorrisos, planos para o futuro. Quando você acha que devemos anunciar? Daniel perguntou. Anunciar o quê? Nós, publicamente. Patrícia bebeu um gole. Ainda não. Vamos esperar a poeira baixar. Divórcio recente gera falatório, e falatório atrapalha negócios. Helena não vai fazer escândalo. Tenho certeza que não, ela nunca fez. Eles riram, brindaram. E não perceberam o homem sentado 3 mesas adiante, discreto com um tablet na mão. Um investigador particular contratado por Helena, fotografando, gravando, documentando. Mais uma peça no quebra-cabeça. A queda ainda não havia começado, mas as fundações já estavam rachando. A humilhação veio em um lugar inesperado, o estacionamento da empresa. Helena havia voltado para buscar documentos pessoais que ainda estavam em sua antiga sala. Ela não trabalhava mais lá oficialmente. Pedira transferência para um escritório regional, alegando reorganização pessoal. A verdade é que não queria cruzar com Daniel todos os dias. Mas naquela tarde precisava de papéis antigos, certidões, contratos, coisas que ficaram para trás. Eram quase 7 da noite quando ela saiu do prédio carregando uma caixa. O estacionamento estava quase vazio. Apenas algumas luzes acesas. Silêncio. Ela abriu o porta-malas do carro quando ouviu vozes, conhecidas. Daniel e Patrícia, saindo juntos, rindo. Helena congelou. Poderia ter entrado no carro, ido embora, mas algo a prendeu ali. Daniel a viu primeiro. Por um segundo ele pareceu sem jeito, mas apenas por um segundo. Helena. Ela fechou o porta-malas devagar. Virou-se. Daniel. Patrícia estava ao lado dele de mãos dadas. Ostensivo, proposital. Você está bem? Ele perguntou, com uma gentileza falsa que cortava mais do que frieza. Estou. Que bom. Fico feliz em saber. Silêncio. Patrícia sorriu. Não era um sorriso maldoso. Era pior. Era condescendente. Helena, eu sei que isso deve ser difícil para você. Mas saiba que eu sempre te admirei. Você é uma mulher muito competente. A palavra competente soou como insulto. Helena não respondeu. Daniel colocou a mão no ombro de Patrícia, num gesto protetor, possessivo. A gente precisa ir. Jantar marcado. Ele olhou para Helena uma última vez. Cuida-se, tá? E se precisar de algo, sei lá, indicação de advogado, qualquer coisa, pode me ligar. Indicação de advogado. Como se ela não soubesse se defender sozinha. Como se precisasse da caridade dele. Helena sentiu algo queimar no peito. Não era raiva, era clareza. Obrigada, Daniel, mas não vai ser necessário. Eles foram embora. Entraram no carro dele, uma BMW nova, que ele comprara na semana anterior. Patrícia acenou pela janela, quase maternal. Helena ficou ali, sozinha, sob a luz fria do estacionamento. E então fez algo que não fazia há anos. Chorou. Não pelos dois, não pelo casamento, mas pela humilhação de ser tratada como alguém que precisava de pena, como alguém descartável. Ela limpou o rosto, respirou fundo, pegou o celular, ligou para Rodrigo. Rodrigo, eu quero tudo, cada e-mail, cada transação, cada reunião, não deixe nada de fora. Já estou nisso, Helena. Eu sei, mas agora quero que acelere, não tenho mais paciência. Entendido. Ela desligou. E naquele momento, Helena Moura, a esposa discreta, a funcionária invisível, a mulher que aceitava tudo em silêncio, morreu. Só restou Helena Vasconcelos. E ela não perdoava. No caminho para o restaurante, Patrícia comentou. Ela parecia bem, não? Daniel deu de ombros. Parecia. Até esperava algo mais dramático.
Helena nunca foi dramática. É uma das coisas que sempre me incomodou nela. Essa passividade. Pois é, mas pelo menos facilita. Sem briga por bens, sem escândalo. Tudo civilizado. Patrícia beijou sua bochecha. Você fez a coisa certa. Ele sorriu. Acelerou. A cidade passava rápido pelas janelas, e nenhum dos dois percebeu que a passividade de Helena era, na verdade, paciência estratégica. A diferença entre as duas seria revelada em breve, muito em breve. 3 dias depois, Daniel recebeu os papéis do divórcio. Ele estava em casa. A casa que antes era deles, agora só dele, quando o mensageiro tocou a campainha. Assinou sem ler. Rasgou o envelope. Esperava complicação, exigências, disputa por bens, mas o documento era simples, limpo. Helena não pedia nada, nenhum imóvel, nenhum carro, nenhuma pensão, apenas a dissolução do vínculo. Daniel releu 2 vezes. Não fazia sentido. A casa valia milhões, o apartamento na praia também. Ela tinha direito a metade de tudo, mas não pediu nada. Ele deveria ter ficado aliviado. Em vez disso, sentiu algo estranho, incômodo. Ligou para o advogado. Doutor, Mário, você viu os papéis do divórcio da Helena? Vi. Ela facilitou bastante. Não quer nada, só a separação. Por que ela faria isso? O advogado riu. Talvez ela só queira seguir em frente, ou talvez tenha orgulho demais para pedir. Algumas mulheres são assim. Daniel desligou, ficou olhando para o documento. Orgulho demais, ou estratégia demais. Ele balançou a cabeça, estava ficando paranoico. Assinou os papéis e devolveu no mesmo dia. Naquela noite, Patrícia veio jantar. Ela trouxe vinho. Sorrisos, planos. Oficialmente livre, Daniel brindou. Oficialmente meu, ela respondeu. Eles riram. Mas quando ela foi ao banheiro, Daniel pegou o celular. Digitou Helena Vasconcelos no Google. Nada além do que já tinha visto. Holding discreta, investimentos. Nenhuma foto, nenhuma entrevista. Ele fechou o navegador. Estava sendo ridículo. Helena era só Helena. Uma mulher comum que casou acima de suas possibilidades e agora estava tentando refazer a vida. Patrícia voltou. Sentou-se no colo dele. No que você está pensando? Em nada. Em você. Ela beijou seu pescoço. Mentiroso. Mas não insistiu. Enquanto isso, em um escritório no Itaim, Helena assinava outro tipo de documento. Procuração especial. Autorização para auditoria completa. Ativação de cláusulas contratuais adormecidas. Dr. Fábio Mendes revisava cada página. Helena, assim que isso for protocolado, não tem volta. A empresa vai entrar em regime de investigação interna. O conselho vai saber. Seus pais vão saber. E Daniel vai entender que algo está errado. Eu sei. E você está pronta? Ela olhou para ele. Estive pronta desde o dia em que ele me ofereceu ajuda, como se eu fosse uma criança perdida. Dr. Fábio assentiu. Então, vamos em frente. Ele pegou os documentos e saiu. Helena ficou sozinha na sala. Olhou pela janela. A cidade piscava lá embaixo, indiferente. Ela pensou no rosto de Daniel quando o descobrisse. Na expressão de Patrícia. No momento exato em que entenderiam que nunca estiveram no controle. E pela primeira vez em semanas, sorriu. Não era um sorriso de vingança. Era de justiça. Há uma diferença. Sutil, mas essencial. No dia seguinte, Dr. Armando Coelho recebeu um telefonema. Dr. Armando, aqui é Helena Vasconcelos. Gostaria de marcar uma reunião. Tenho informações que podem interessá-lo. Ele hesitou. Vasconcelos? A holding que entrou recentemente. Exatamente. Sobre o quê? Sobre irregularidades na gestão atual. Irregularidades graves. Silêncio do outro lado. Quando podemos nos encontrar? Amanhã, 10 da manhã, meu escritório. Estarei lá. Helena desligou. A primeira peça havia se movido. E Daniel ainda achava que estava jogando xadrez sozinho. A reunião entre Helena e Dr. Armando durou 40 minutos.
Ela colocou 3 pastas sobre a mesa. Abriu a primeira. Contratos superfaturados em Recife. Valores 30% acima do mercado. Empresa vencedora tem ligação direta com um servidor público que participou da comissão de licitação. Abriu a segunda. Belo Horizonte. Critérios técnicos do edital foram ajustados 2 semanas antes da publicação. Apenas uma empresa atendia aos novos requisitos, a nossa. Abriu a terceira. E-mails internos discutindo ajustes necessários. Transferências para contas offshore. Reuniões não registradas. Tudo documentado. Dr. Armando folheou os documentos em silêncio. Sua expressão mudou de desconfiança para preocupação, depois para alarme. Quem mais sabe disso? Por enquanto só você. E minha equipe jurídica. Por que está me mostrando? Porque você sempre foi contra essas práticas. E por que vou precisar de votos no conselho? Ele fechou a pasta. Você tem provas suficientes. Mas sabe o que isso significa? Crise institucional, queda de valor das ações, investigação criminal. Eu sei. E ainda assim quer seguir em frente? Não é questão de querer. É questão de dever. Dr. Armando respirou fundo. Quando vai apresentar isso ao conselho? Em breve. Estou esperando o momento certo. Ele assentiu. Você tem meu voto, mas prepare-se. Nem todos vão reagir como eu. Helena já sabia disso. No mesmo dia, Rodrigo recebeu uma mensagem criptografada. Protocolo Delta ativado. Bloqueie acessos administrativos de PL e DF em 72 horas. Aguarde sinal. Ele leu, apagou e começou a preparar o código. Patrícia Lemos não percebeu nada. Continuou sua rotina, reuniões, relatórios, jantares com Daniel. Mas na quinta-feira, algo estranho aconteceu. Ela tentou acessar o sistema financeiro e recebeu uma mensagem de erro. Acesso temporariamente indisponível. Manutenção técnica. Ligou para Rodrigo. Rodrigo, não consigo entrar no sistema. É manutenção programada. Deve voltar em algumas horas. Eu não fui avisada. Desculpa. Deve ter caído na caixa de spam. Já está quase pronto. Ela desligou, irritada. À tarde tentou novamente. Mesmo erro. Ligou de novo. Rodrigo, ainda não funciona. Estamos tendo um problema técnico inesperado, mas vai normalizar até amanhã. Patrícia não gostou, mas aceitou. Daniel também tentou acessar alguns arquivos confidenciais naquela semana. Nada grave, apenas revisões de contratos. Mas o sistema estava lento, travando. Algumas pastas não abriam. Ele mandou mensagem para Rodrigo. O sistema está uma porcaria hoje. Desculpa, servidor sobrecarregado. Vou otimizar. Daniel nem insistiu. Tinha coisas mais importantes em mente. No sábado, recebeu um e-mail estranho. Remetente desconhecido. Assunto: reunião extraordinária. Prezado Sr. Daniel Ferraz, informamos que foi convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração da Via Metro Infraestrutura para segunda-feira, 9 Rio. Presença obrigatória. Sem mais, Secretaria Executiva. Daniel franziu a testa. Reunião extraordinária? Ninguém o avisou antes. Ligou para Patrícia. Você recebeu esse e-mail sobre reunião de conselho? Recebi. Também achei estranho. Ninguém me disse nada. Você sabe do que é? Não faço ideia. Deve ser alguma formalidade. Prestação de contas, essas coisas. Provável. Mas Patrícia ficou incomodada. Havia algo errado. Um silêncio diferente, uma mudança de temperatura. No domingo, ela tentou ligar para 2 conselheiros. Nenhum atendeu. Mandou mensagens, sem resposta. E foi quando percebeu. Alguém estava movendo peças sem ela saber. Alguém estava jogando contra ela. Mas quem? Enquanto isso, Helena estava em casa, tranquila, lendo, bebendo chá. Seu telefone tocou. Helena, é o Dr. Fábio. Está tudo pronto. Amanhã às 9. Obrigada. Ela desligou. Olhou para o relógio. Faltava menos de 12 horas. E Daniel ainda não fazia ideia do que estava por vir. Segunda-feira, 8
8h45. Daniel entrou no prédio da Via Metro e algo estava diferente. O segurança o cumprimentou como sempre. O elevador funcionava normalmente. Mas havia um silêncio estranho, uma tensão no ar. Quando chegou ao seu andar, Mariana não estava na mesa dela. Ele entrou na sala. Pegou o telefone para ligar para ela. Nada. Caixa postal. Tentou acessar o sistema. Senha incorreta. Franziu a testa. Digitou novamente. Mesmo erro. Ligou para Rodrigo. Rodrigo, minha senha não funciona. Deve ser do sistema. Estamos com instabilidade desde sexta. Vou resetar. Quanto tempo? Uns 20 minutos. Daniel desligou irritado. Olhou o relógio. 8h52. E reunião era às 9. Patrícia chegou no mesmo momento. Entrou na sala sem bater. Daniel, você sabe o que está acontecendo? Não. Tentei falar com 3 conselheiros no fim de semana. Ninguém respondeu. Deve ser coincidência. 3 pessoas? Coincidência? Ele não respondeu. Ela se aproximou. Alguém está articulando algo. Eu sinto. Quem? Não sei. Mas precisa ser alguém com acesso, com poder. Daniel pensou. Quem teria poder para convocar o conselho sem avisá-los? A holding Vasconcelos, ele disse quase para si mesmo. Patrícia congelou. O quê? A holding que entrou recentemente. Vasconcelos Capital. O que tem ela? Não sei, mas o nome é familiar. Antes que Patrícia pudesse responder, o telefone de Daniel tocou. Doutor Daniel, a reunião vai começar. Sala principal. Todos já estão lá. Ele desligou. Olhou para Patrícia. Vamos descobrir. Eles saíram juntos. Caminharam pelo corredor. A sala de reuniões ficava no final do andar, com paredes de vidro fosco. Quando se aproximaram, Daniel viu vultos do outro lado. Muitas pessoas. Mais do que o normal. Abriu a porta e parou. A sala estava cheia. Conselheiros, advogados, auditores. E no centro da mesa, sentada com uma postura tranquila, estava Helena. Não Helena Moura. Helena Vasconcelos. Ela usava um tailleur preto impecável, cabelos presos, maquiagem discreta, mas havia algo diferente em seus olhos. Poder. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. Patrícia empalideceu. Helena ergueu o olhar, encontrou os olhos dele e sorriu, levemente. Bom dia, Daniel. Patrícia, sentem-se, por favor. A voz era calma, firme, sem emoção. Dr. Armando, sentado ao lado dela, fez um gesto indicando as cadeiras vazias. Daniel não se mexeu. Não conseguia. Quem convocou essa reunião? Ele perguntou, tentando soar firme. Helena respondeu. Eu, como presidente do Grupo Controlador Vasconcelos Capital e acionista majoritária desta empresa. Silêncio absoluto. Patrícia tentou disfarçar, mas sua respiração estava acelerada. Daniel forçou-se a andar. Sentou-se. Patrícia ao lado dele. Helena abriu uma pasta. Obrigada pela presença de todos. Esta reunião tem um propósito muito específico. Apresentar ao Conselho irregularidades graves na gestão operacional e financeira da Via Metro Infraestrutura. Ela passou a primeira folha para o conselheiro à sua direita. Começando por contratos superfaturados, licitações direcionadas e transferências não autorizadas para contas offshore. Cada palavra caía como uma pedra. Daniel olhou para Patrícia. Ela estava pálida. Helena continuou metódica. Tenho aqui registros completos, e-mails, áudios, documentos bancários, testemunhas dispostas a depor. Ela fez uma pausa. Olhou diretamente para Daniel. Irresponsáveis identificados. O ar ficou pesado. Daniel tentou falar, mas a voz falhou. Patrícia foi mais rápida. Isso é absurdo. Você não tem autoridade para... Helena a interrompeu, ainda calma. Tenho. E vou demonstrar exatamente até onde vai minha autoridade. Ela acenou para Dr. Fábio, que projetou um documento na tela. Estrutura acionária da Via Metro. No topo, Vasconcelos Capital Holdings.
51% das ações. Daniel leu, releu. Não era possível. Desde quando? Ele murmurou. Helena respondeu. Desde sempre, Daniel. Minha família investiu nesta empresa antes de você sequer saber que ela existia. E eu sempre estive aqui. Só que você nunca me viu. O silêncio na sala era ensurdecedor. E Daniel finalmente entendeu. Ele nunca teve controle de nada. Nunca. Helena não gritou, não acusou. Apenas apresentou fatos. Um por um, os documentos foram projetados na tela. Cada conselheiro recebeu uma cópia física. Advogados tomavam notas. Auditores confirmavam números. Contrato de Recife. Superfaturamento de 4,2 milhões. Licitação de Belo Horizonte. Critérios ajustados sob medida. Transferências. 8 milhões para contas no Panamá. E-mails entre Patrícia e um servidor público. Mensagens criptografadas. Reuniões secretas. Daniel ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. As palavras chegavam abafadas, distantes. Patrícia tentou se defender. Esses contratos foram aprovados pelo Conselho. Todos vocês viram. Todos votaram. Doutor. Armando respondeu seco. Votamos baseados em informações falsas. Vocês omitiram dados essenciais. Nós salvamos a empresa. Sem esses contratos estaríamos falidos. Helena olhou para ela. Patrícia, você não salvou nada. Você arriscou tudo e usou a empresa como escudo para seus próprios interesses. Isso é mentira. É verdade documentada. O conselheiro mais velho, Dr. Carvalho, ergueu a mão. Helena, essas acusações são graves. Se forem verdadeiras, estamos falando de processo criminal. Não apenas administrativo. Eu sei. E você quer levar isso adiante? Publicamente? Quero. Isso vai destruir a reputação da empresa. A reputação da empresa já está destruída. Eu só estou trazendo à luz o que já existe. Silêncio. Dr. Carvalho suspirou. Precisamos de tempo para analisar esses documentos e precisamos de uma auditoria independente. Já está contratada. Começam amanhã. Ela estava 3 passos à frente, como sempre. A reunião terminou às 11 da manhã. Nenhuma decisão oficial foi tomada, mas todos sabiam. Daniel e Patrícia estavam com os dias contados. Quando saíram da sala, Daniel tentou falar com Helena. Ela já estava de saída, acompanhada por Dr. Fábio e 2 seguranças. Helena, espera. Ela parou, virou-se. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Daniel. Eu não sabia de tudo. Você precisa acreditar. Você assinou os contratos, aprovou as transferências, participou das reuniões. Você sabia o suficiente. Patrícia nada. Você é adulto, você escolheu. Ela fez menção de sair. Ele segurou seu braço. Por favor. Helena olhou para a mão dele em seu braço. Depois, para os olhos dele. Me solta. A voz era gelo. Ele soltou. Ela saiu sem olhar para trás. Daniel ficou parado no corredor, perdido. Patrícia apareceu ao lado dele. Precisamos de um advogado. Agora. De que adianta? Como assim, de que adianta? Vamos nos defender. Com o quê? Ela tem tudo. Documentos, provas, testemunhas. Então você vai desistir? Assim? Daniel olhou para ela. Você me usou. Patrícia piscou. O quê? Você sabia dos riscos. Sabia que era ilegal e me colocou na frente. Eu tentei salvar a empresa. Você tentou se proteger e eu fui idiota o suficiente para deixar. Ele se afastou. Entrou na sala. Trancou a porta. Sentou-se. Olhou pela janela e, pela primeira vez, entendeu a dimensão do que havia perdido. Não era só a empresa. Não era só o cargo. Era tudo. Sua reputação, sua credibilidade, sua vida. E Helena tinha planejado tudo, cada movimento, cada documento, cada testemunha. Enquanto ele achava que estava no comando, ela estava construindo sua queda. E agora não havia saída. Seu telefone tocou. Era seu advogado pessoal.
Daniel, a imprensa está ligando. Querem saber sobre irregularidades na via metro. Como eles sabem? Alguém vazou. Daniel desligou. Fechou os olhos. A queda havia começado. E seria pública. Na terça-feira, o nome de Daniel estava nos jornais. Diretor executivo de empresa de infraestrutura sob investigação por irregularidades. Ele não saiu de casa. Desligou o celular. Fechou as cortinas. Mas as notificações não paravam. E-mails, mensagens, ligações perdidas. Seu irmão ligou do interior. Daniel, o que está acontecendo? Vi seu nome no jornal. É complicado. Complicado como? Você está envolvido em corrupção? Não é assim tão simples. Então como é? Daniel desligou. Na quarta, ele tentou voltar ao escritório. O segurança pediu identificação. Seu acesso foi temporariamente suspenso, Dr. Daniel. Ordens superiores. Suspenso? Por quem? Não sei. Só estou seguindo o protocolo. Ele ficou ali na porta, sem saber o que fazer. Depois voltou para o carro. Ligou para Patrícia. Ela não atendeu. Tentou novamente. Nada. Mandou mensagem. Precisamos conversar. A resposta veio 1 hora depois. Meu advogado orientou que eu não fale com você. Daniel leu. Releu. Ela o estava abandonando. Depois de tudo. Depois de ter sido ela a arquiteta de tudo. Ele riu. Um riso amargo, sem alegria. Na quinta-feira, a auditoria independente chegou ao escritório. 6 pessoas, caixas de documentos, acesso total aos sistemas. Rodrigo supervisionou tudo em silêncio. Os auditores trabalharam o dia inteiro. Quando saíram, levaram pendrives, HDs externos, cópias de contratos. Um deles comentou com o outro, enquanto esperavam o elevador. Isso aqui vai dar processo. Mais que isso, vai dar cadeia. Daniel não estava lá para ouvir, mas a notícia chegou até ele através de um colega. Cadeia. A palavra ecoou em sua mente a noite toda. Na sexta, ele recebeu uma notificação oficial. Afastamento preventivo de todas as funções executivas. Suspensão de poderes de representação. Bloqueio de acessos. Assinado por Helena Vasconcelos, presidente do conselho. Ele amassou o papel. Jogou na parede. Sentou-se no chão da sala vazia. Tudo o que construiu, tudo o que conquistou, desaparecendo. E Helena estava do outro lado, impassível, estratégica, poderosa. Ele tentou lembrar quando foi que perdeu o controle, quando foi que ela começou a se mover contra ele, mas não conseguia identificar. Porque ela nunca esteve do lado dele, sempre esteve acima, e ele, idiota, nunca percebeu. Naquela noite, sozinho, Daniel abriu uma garrafa de uísque, bebeu direto do gargalo, olhou para o celular, sem mensagens, sem ligações. Patrícia havia sumido. Amigos evitavam contato, colegas não respondiam. Ele estava sozinho, completamente sozinho, e a queda ainda não tinha terminado. O pior ainda estava por vir. A reunião decisiva do conselho aconteceu na segunda semana. Todos estavam presentes, inclusive 2 conselheiros que Daniel nunca tinha visto, representantes da Holding Vasconcelos. Helena entrou acompanhada de Dr. Fábio e uma equipe de 4 advogados. Ela não perdeu tempo. A auditoria confirmou tudo. Superfaturamento em 7 contratos, desvio de 12 milhões, licitações fraudadas, conluio com agentes públicos. Projetou na tela nomes, datas, valores, contas bancárias. Daniel Ferraz e Patrícia Lemos são os responsáveis diretos, mas há outros envolvidos. 2 gerentes, um consultor externo e um ex-conselheiro. Dr. Carvalho interveio. Helena, essas acusações são gravíssimas. Se tornarmos isso público, a empresa perde valor. Acionistas minoritários vão processar. Contratos públicos podem ser cancelados. E se não tornarmos público, estaremos acobertando crimes. Não é tão simples assim. É exatamente assim. Outro conselheiro, Dr. Mendonça, cruzou os braços. Você quer justiça ou quer vingança? Helena olhou para ele. Justiça.
Porque parece pessoal. Você foi casada com ele. E por isso mesmo sei que ele teve todas as chances de fazer diferente. Silêncio tenso. Doutor, Mendonça continuou. Para aprovarmos medidas tão drásticas, precisamos de total transparência, inclusive da holding Vasconcelos. Queremos ver os documentos que comprovam como sua família adquiriu essas ações. Queremos entender a origem do capital. Helena respirou fundo. Isso é confidencial. Então, como sabemos que não há conflito de interesse? Dr. Armando interveio. Isso é absurdo. A família Vasconcelos tem reputação impecável. Reputação não é prova. Helena sentiu a pressão. Revelar os documentos internos da holding significava expor estratégias, parcerias, investimentos, informações que nunca foram públicas. Dr. Fábio sussurrou. Você não precisa fazer isso. Mas ela sabia que sim. Se recusasse, perderia o voto do conselho. Está bem. Vou disponibilizar os documentos, sob sigilo absoluto. Dr. Mendonça assentiu. Então temos um acordo. A votação foi apertada. 6 votos a favor do afastamento de Daniel e Patrícia. 4 contra. Aprovado. Mas a vitória tinha gosto amargo. Helena saiu da reunião exausta. No corredor, Dr. Fábio a alcançou. Você fez o que precisava. Eu cedi demais. Você venceu. Venci? Ela olhou pela janela. Lá embaixo, jornalistas cercavam a entrada do prédio. Acho que a guerra está apenas começando. Naquela tarde, a primeira manchete saiu. Herdeira assume controle de empresa e afasta ex-marido. Vingança ou justiça? Helena leu em silêncio. Às 6 da noite, seu pai ligou. Helena, o que você fez? O que era necessário? Você expôs a holding, expôs a família. Isso nunca foi feito antes. Eu não tive escolha. Sempre há escolha. E você escolheu o espetáculo. Não é espetáculo. É um erro. E vai custar caro. Ele desligou. Helena ficou sozinha no escritório. Olhou para o telefone, para a cidade lá fora, para o futuro incerto. Tinha vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. As manchetes pioraram. Helena Vasconcelos, a herdeira que usou a empresa familiar para destruir o ex-marido. Fontes revelam, ela sabia do esquema desde o início e nada fez. Por que Helena só agiu depois do divórcio? Eram mentiras, plantadas, calculadas. Helena sabia de onde vinham. Patrícia tinha contatos na imprensa e estava usando todos, mas provar isso era outra história. Na quinta-feira, ela recebeu uma ligação de seu irmão mais velho, Eduardo. Helena, pai está furioso. Você precisa voltar atrás. Não vou voltar atrás. A família está sendo exposta. Clientes estão questionando a holding. Isso afeta todos nós. Eu sei. E você não liga? Eu ligo. Mas não posso deixar um esquema de corrupção intacto só para proteger aparências. Eduardo suspirou. Você sempre foi teimosa, mas dessa vez passou do limite. Ele desligou. Helena ficou sozinha no escritório. Novamente. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um conselheiro que ela não conhecia apareceu na reunião. Ele se apresentou como representante de um fundo internacional de investimentos. Meu nome é James McCarthy, represento o fundo Seacrest, que detém 8% das ações da Via Metro, através de uma estrutura offshore. Helena franziu a testa. Eu não sabia dessa participação, porque era silenciosa, mas agora, diante da crise, decidimos nos manifestar. E qual é sua posição? Queremos estabilidade e achamos que as mudanças propostas são radicais demais. Sugerimos uma gestão de crise com profissionais externos, inclusive a possível reintegração de Patrícia Lemos, que conhece a operação a fundo. Helena sentiu o sangue gelar. Patrícia é responsável pelas fraudes. Supostamente, mas ainda não há condenação. E ela pode ser útil na transição. Dr. Armando bateu na mesa. Isso é absurdo. Estamos falando de crimes comprovados.
McCarthy sorriu. Comprovados em auditoria interna, mas uma auditoria pode ser direcionada. Helena entendeu. Ele estava insinuando que ela manipulou os resultados. Você está me acusando de fraude? Estou sugerindo cautela e lembrando que decisões precipitadas podem ter consequências legais. Para todos. A sala ficou em silêncio. Helena percebeu. Havia mais gente jogando contra ela do que imaginava. E Patrícia, de alguma forma, ainda tinha peças no tabuleiro. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem anônima. Você mexeu com gente errada. Recue enquanto pode. Ela não respondeu. Mas também não dormiu. No sábado, uma funcionária da área administrativa procurou Helena em seu escritório. Ela estava nervosa. Doutora Helena, eu sei de coisas sobre o esquema e estou disposta a falar. Qual seu nome? Carla. Carla Mendes. Trabalho na área de contratos há 5 anos. O que você sabe? Eu vi documentos sendo alterados, vi reuniões secretas e tenho e-mails que provam tudo. Helena sentiu um alívio momentâneo. Você está disposta a testemunhar oficialmente? Carla hesitou. Estou, mas tenho medo. Patrícia tem contatos e eu tenho filhos. Vou garantir sua proteção. Como? Confie em mim. Carla assentiu, ainda incerta, mas era um primeiro passo. Uma voz, uma testemunha, uma chance. Enquanto isso, Daniel estava em um apartamento alugado, pequeno, longe do centro. Nenhum bem estava em seu nome. A casa, o carro, os investimentos, tudo pertencia a Helena. Sempre pertenceu. Ele nunca teve nada. E agora entendia. Durante 7 anos, viveu sob o teto dela. Com o dinheiro dela, na sombra dela. E achou que era ele quem mandava. Naquela noite, ele encontrou uma caixa antiga no armário. Dentro, cartas de Helena, escritas anos atrás. Ele abriu uma, ao acaso. Daniel, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Quero que saiba que sempre acreditei em você, mas também sempre soube que se escolhesse o poder acima de tudo, acabaria sozinho. Espero estar errada, mas se estiver certa, saiba que tentei te avisar, de todas as formas. Com amor, Helena. Ele leu, releu e pela primeira vez chorou. Não de raiva, não de injustiça, mas de compreensão. Helena não estava se vingando. Ela estava apenas deixando que ele colhesse o que plantou. A decisão final veio em uma terça-feira, às 4 da tarde. Sem alarde, sem imprensa. Apenas um comunicado oficial. O Conselho de Administração da Via Metro Infraestrutura, após análise de auditoria independente e avaliação jurídica, decidiu por unanimidade. 1. Afastamento definitivo de Daniel Ferraz e Patrícia Lemos de todos os cargos executivos. 2. Rescisão de contratos por justa causa. 3. Abertura de processo judicial por danos à empresa. 4. Encaminhamento de dossiê completo ao Ministério Público. Daniel recebeu a notificação por e-mail. Leu em silêncio. Não ligou para ninguém. Não protestou. Apenas fechou o notebook. Patrícia tentou reverter. Contratou 3 advogados. Deu entrevistas alegando perseguição. Disse que era bode expiatório de uma disputa conjugal. Mas os documentos eram claros. As provas irrefutáveis. 1 semana depois, ela foi afastada também do conselho de uma segunda empresa onde atuava. Depois de uma terceira. Seu nome virou sinônimo de risco. Ninguém mais a contratava. Daniel tentou trabalho em consultorias menores. Nenhuma aceitou. Seu perfil não se encaixa no momento. Tradução. Ninguém queria se associar a ele. Ele vendeu o relógio. Depois, os últimos ternos caros. Mudou-se para um apartamento ainda menor, em um bairro distante, e foi vivendo, dia após dia, invisível, esquecido, exatamente como ele tinha feito Helena se sentir. Enquanto isso, Helena enfrentava suas próprias batalhas. A imprensa continuou atacando. Políticos ligados ao esquema tentaram desacreditá-la publicamente. Processos por difamação foram abertos contra ela.
Mas algo mudou. Carla, a funcionária que se ofereceu para testemunhar, deu entrevista para um programa de TV investigativo. Expôs tudo, com documentos, com datas, com nomes. A opinião pública começou a virar. Funcionária revela bastidores de corrupção e elogia a coragem de executiva que denunciou o esquema. Helena Vasconcelos, a mulher que escolheu a ética acima do lucro. Helena não comemorou, apenas seguiu trabalhando. 3 meses depois, a Via Metro anunciou nova gestão, transparência total, contratos renegociados, parcerias com ONGs de fiscalização e Helena como presidente executiva. Não porque era herdeira, mas porque provou competência. Seu pai ligou. Você venceu. Não foi sobre vencer, pai. Eu sei, e por isso estou orgulhoso. Pela primeira vez ele admitiu. Ela estava certa. 6 meses depois, Helena foi convidada para liderar uma aliança nacional de mulheres executivas, um movimento de mentoria para profissionais invisibilizadas. Ela aceitou e, no discurso de abertura, disse: poder não é sobre brilhar, é sobre permanecer. Não é sobre gritar, é sobre construir. E justiça não precisa de espetáculo, precisa de consistência. A plateia aplaudiu de pé. Enquanto isso, Daniel assistia à live de sua kitnet, sozinho. Ele olhou para a tela, para o rosto de Helena, para a mulher que ele um dia achou que conhecia, e finalmente entendeu. Ela nunca foi pequena, ele que nunca soube enxergar. Desligou o computador, olhou ao redor. Paredes vazias, silêncio. Não havia raiva, apenas aceitação. Ele colheu o que plantou. E agora, tudo o que restava era viver com isso. A queda de Daniel Ferraz não teve drama. Não teve vingança pública, não teve humilhação performática. Apenas teve consequências, frias, inevitáveis, justas. E isso, no final, doeu mais do que qualquer grito. 2 anos depois, em outra noite chuvosa em São Paulo, Helena Vasconcelos estava em seu escritório. A cidade lá embaixo brilhava sob a chuva. O som das gotas no vidro criava o mesmo ritmo que ela ouvira naquela noite. A noite em que tudo mudou. Ela olhou para o relatório na mesa. Via Metro tinha acabado de vencer uma licitação limpa, transparente, competitiva, sem atalhos, sem desvios. E pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. Seu telefone tocou. Era Carla, a funcionária que testemunhou. Doutora Helena, consegui. Fui promovida a gerente. Helena sorriu. Você mereceu, Carla. Sempre mereceu. Obrigada. Por tudo. Depois que desligou, Helena pensou em todas as mulheres que conheceu nesses 2 anos. Profissionais competentes, invisibilizadas, subestimadas. Ela criou espaço para elas. Não por bondade, mas por justiça. Porque poder sem responsabilidade é tirania, e silêncio sem ação é cumplicidade. Em outro canto da cidade, Daniel Ferraz trabalhava como consultor freelance. Projetos pequenos, clientes modestos. Ele tinha um escritório compartilhado, nada de BMW, nada de Fasano, mas tinha dignidade, ou pelo menos estava tentando reconstruí-la. Naquela noite, ele recebeu um e-mail inesperado. Era de Helena. Assunto: oportunidade. Ele depois abriu. Daniel, estou montando um programa de reintegração profissional para executivos que cometeram erros, mas querem recomeçar, com acompanhamento ético e psicológico. Se tiver interesse, há uma vaga. Não é caridade. É uma segunda chance. Você decide se merece. Helena. Daniel leu 3 vezes. Ela não o perdoou, mas ofereceu algo maior, a possibilidade de ser diferente. Ele respondeu com 2 palavras: aceito, obrigado. Patrícia Lemos nunca se recuperou. Tentou abrir uma consultoria própria, faliu em 6 meses. Tentou processar Helena por danos morais, perdeu. Tentou se reinventar em outro mercado. Ninguém confiava, porque reputação leva anos para construir e segundos para destruir.
Ela não entendeu que o problema nunca foi ser ambiciosa, foi ser desonesta. E no mundo corporativo, a segunda é imperdoável. Na manhã seguinte, Helena participou de uma entrevista para uma revista de negócios. Senhora Vasconcelos, as pessoas dizem que você se vingou do seu ex-marido. Como responde? Ela olhou para a jornalista. Vingança seria tê-lo destruído pessoalmente. Justiça foi deixar que o sistema fizesse seu trabalho. E a diferença? Vingança é sobre ego. Justiça é sobre princípios. Você ainda pensa nele? Helena demorou para responder. Penso no que ele representou. Um lembrete de que brilho não é caráter. E que quem despreza quem está ao lado raramente percebe que é justamente essa pessoa quem impede a queda. A entrevista foi publicada na semana seguinte. Viralizou. Não porque era dramática, mas porque era verdadeira. E verdade, ao contrário de espetáculo, permanece. Naquela noite, Helena voltou para casa, uma casa simples que ela mesma escolheu. Não por necessidade, mas por preferência. Preparou chá, sentou-se na varanda e olhou para a chuva. 2 anos atrás, nessa mesma chuva, ela saiu de um casamento destruído, humilhada, invisível. Hoje, ela era presidente de uma empresa reestruturada, líder de um movimento nacional, referência em ética corporativa. Mas o que mais importava não era o cargo. Era saber quem ela era quando ninguém precisava aplaudir, porque poder verdadeiro não está em humilhar quem caiu, está em saber quem você é quando ninguém está olhando. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta de onde você está falando, porque histórias como essa só têm impacto quando são compartilhadas. E justiça só acontece quando não ficamos em silêncio.